do fariseu e do publicano. Então o tema de hoje é esse: parábola do fariseu e do publicano. Se pudesse alterar o tema, é que a gente está na série, né? Então ela vai ficar assim, um tema, a parábola do fariseu e do publicano. Mas até para que você fique assim um pouco curioso, eu colocaria o tema de hoje assim: o desabafo de um pastor. Sou eu. Então hoje eu quero abrir aqui o meu coração para a igreja e conversar com vocês um pouquinho sobre aquilo que mina a vida da gente, entristece a vida do pregador, à luz dessa parábola do fariseu e do publicano. Para tanto, vamos ler o texto, né? Pode colocar o texto aí, Lucas 18, do 9 até o verso 14. O primeiro contato a gente vai ter com a ARC mesmo, a versão Almeida Revista e Corrigida, mas depois a gente dá faz uma leitura nova, fazendo também aqui em uma outra versão que é a NVT. Mas vamos lá, diz assim, verso 9. E disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos. Interessante. Crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar. Um é fariseu, o outro é publicano. Depois a gente apresenta os personagens. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira. Escute a oração. Ó Deus, graças te dou porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes na semana, eu dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Vamos orar mais uma vez? Pai, estamos diante da leitura da Tua Palavra e nós amamos demais a Tua Palavra. Contamos com a costumeira ajuda do Espírito Santo, que é aquele que abre os olhos do nosso entendimento e traz convencimento. Nós entendemos que isso não depende necessariamente do desempenho de um pregador, mas é a ação do Teu Espírito Santo na congregação que faz toda a diferença. Unja os corações, destrua fortalezas até então erguidas na nossa mente de combate. E o Senhor hoje, meu Pai, possa trazer para a lona convicções erradas. E o Senhor possa nos confrontar à luz da Tua Palavra. Em nome de Jesus, fala conosco. E a igreja diga amém. Amém. Antes da gente fazer uma outra leitura aqui na NVT, para a gente comparar aqui essas traduções e versões, pode colocar o próximo. Eu queria fazer de cara aqui já, um comentário que eu sempre faço quando o assunto é essa questão de humilhados e exaltados. Você deve perceber que nós terminamos o texto com Lucas 18, 14. Termina com 14. Vamos ler de novo? O 14 em voz alta, já que está aqui no telão. Ó. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa e não aquele. Agora, capricha. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Perceba, se você já caminha com a gente aqui um tempo, certamente você já me ouviu
combatendo essa frase, esse dito popular que alguns liberam, dizendo ser inclusive uma palavra de Deus. As pessoas dizem aí fora assim: você sabe, né? Os humilhados serão exaltados. E aí a gente sempre vem corrigir esse equívoco, porque a Bíblia não diz isso. Ô pastor, diz, está escrito aí. Não, não está escrito aqui isso. Os humilhados serão exaltados não é uma frase bíblica. Os humilhados serão exaltados é até arrancado daqui, talvez até bem uma declaração bem intencionada, mas não é nem de perto e nem de longe o que está escrito aqui. O que está escrito aqui é que quem a si mesmo humilha é exaltado. Quem a si mesmo, perceba a expressão Jesus está usando, a si mesmo exalta, será humilhado. E a mesma coisa, não é a mesma coisa. Uma coisa... Olha, eu já ia falar assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Muito bem explicado, né? Mas uma coisa é eu pegar alguém aqui e humilhar esta pessoa. Perceba, é uma ação externa. Eu humilho ele. E tem gente que é humilhado todo dia e mesmo assim não desce do salto. Outra completamente diferente é eu me humilhar. A ideia do texto é se humilhar, é cair em si. É uma atitude não externa, é uma atitude interna. E isso não aparece só nesse texto. 1 Pedro 5,6, também com a mesma ideia, vai dizer: humilhai-vos. Não é ser humilhado, é humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte. Princípio esse de pé, Filipenses 2,5, você não precisa abrir, a gente só lembra, e a gente tem que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. É possível que a gente termine hoje lendo esse texto, e o texto vai dizer que mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação vir como Deus. O que isso quer dizer? Ele não fez questão de vir como Deus, mas ele se esvazia, ele se humilha, ele se faz obediente até a morte de cruz. Bom, quem se humilha, Deus exalta. Pelo que Deus o exaltou soberanamente. Ele lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que diante desse nome se dobre todos os joelhos, nos céus, na terra, debaixo da terra. Toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, cuidado. A frase, os humilhados serão exaltados, ela não é bíblica. É quem se humilha, Deus exalta. Quem entendeu isso, diga amém. Bom, tendo dito isso, vamos fazer uma segunda leitura na NVT, Lucas capítulo 18. Vamos dar uma olhada aqui como a nova versão transformadora traduziu esse texto. Lucas 18, aí eu vou contar com a sua ajuda, para que você coloque o texto mesmo da NVT de Lucas 18, se for possível, né? Lucas 18, a partir do verso 9, na NVT. Diz assim: em seguida, Jesus contou a seguinte parábola àqueles que confiavam na sua própria justiça. Importante. E desprezavam os demais. 2 homens foram ao templo orar. Também é importante. 2 homens foram ao templo orar. Os 2 estão indo para a igreja orar. Isso é lindo, até que está maravilhoso. Um deles era fariseu, o outro cobrador de impostos, publicano. O fariseu em pé fazia esta oração. Escute a oração do religioso: eu te agradeço, Deus, porque eu não sou como as demais pessoas. Você nota o tom? Te agradeço, Deus, porque, modéstia à parte, eu sou diferenciado. Te agradeço porque eu não sou igual a essa turma, não. Eu não sou como as demais pessoas, desonestas, pecadoras e adúlteras. E aí vem a cereja do bolo da oração do religioso. E com certeza, eu tenho convicção, eu não sou como esse cara não, esse cobrador de impostos aqui. Com certeza. Mas com certeza eu não sou igual a esse cara não.
Eu jejuo 2 vezes por semana. Eu dou o dízimo de tudo que eu ganho. Eu não sei se ele está esperando que Deus levanta do trono e diz assim: parou. Atenção todos os anjos. 1, 2, 3. Tem gente que está nesse lugar, principalmente dentro da igreja. A religião desmedida faz isso com as pessoas. Faz elas acharem, porque congregam, porque são dizimistas, porque fazem alguma coisa de obra, e tudo isso é muito bom que seja feito. Tudo que ele está citando é bíblico, mas isso não te faz melhor do que ninguém. Fala amém, eu deixei a bola quicando. Vamos tentar de novo? A gente recuperar a nossa amizade? O fato de você cumprir deveres religiosos e até bíblicos não faz de você uma pessoa melhor que ninguém. Puxa, que igreja linda. Depois vocês cortam essa outra parte. Muito bem, vamos então para outra oração. Mas o cobrador de impostos, ele ficou à distância. Ele não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Em vez disso, ele batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Puxa, que oração simples e tão forte. Puxa, Deus, eu preciso tanto de ti, da tua misericórdia, eu sou pecador. Bom, Jesus conclui no verso 14 dizendo o seguinte: eu lhes digo que foi o cobrador de impostos, publicano, o pecador, e não o fariseu, o religioso, o santarrão, quem voltou para casa justificado diante de Deus. Pois aqueles que se exaltam serão humilhados. Aqueles que se humilham serão exaltados. Você pode dizer amém por isso? Bom, irmãos, tudo começou, eu fiz uma pesquisa rápida, há uns 2 anos atrás, estava eu vindo com a Camila para cá, e eu ministrei um culto aqui na nossa igreja sobre compaixão, e foi num domingo, porque eu conferi e está na internet. Para quem quiser conferir, mas vocês têm uns 2 anos atrás. Faz 2 anos, a gente passa rápido, porque agora em abril desse próximo ano, nossa igreja comemora 4 aninhos de vida. Puxa, como passa rápido. E 2 anos atrás, eu preguei aqui na igreja sobre compaixão e fiz aqui um comentário, ou ou talvez você estivesse aqui nesse culto, e talvez você vá se lembrar. Estou vindo para a igreja com a Camila e ela estava, não sei se está mais, dentro de um grupo de Zap de pedidos de oração. E nesse grupo de WhatsApp e de pedidos de oração, é óbvio que o que acontece num grupo de pedidos de oração? Pedidos de oração, olha que revelação ali, pedidos de oração. Então muitas pessoas colocam ali vários pedidos de oração e uma pessoa colocou um pedido para que se orasse por ela, porque ela estava encarando um câncer e ela estava enfrentando um tratamento de químio. Uma pessoa que a gente não conhece, não é daqui, é na internet. E as pessoas, em regra, dizendo ali, amém, em oração, alguns põem a mãozinha, né? Outras pessoas, conta com a gente. Isso é essa igreja, né? Vamos orar, vamos clamar, vamos pedir, estamos juntos aí na oração e tal. E aí teve um comentário que eu fiz questão de escrever ele para colocar aqui no telão. Vamos lá, filho? Coloca o próximo, depois a gente volta nesse, para a definição de compaixão. O comentário está lá em cima, é o primeiro. É um comentário. Por isso que eu diria a vocês assim, que seria hoje assim, um desabafo de um pastor. Escute o comentário, internet. As pessoas, irmãos, por detrás da tela, elas são más, viu, irmãos? Elas são cruéis. E aí diz assim,
O comentário lá de cima, tá? Eu coloquei assim mesmo, VC, porque é assim que a pessoa escreveu para abreviar normalmente na internet, assim, né? Vai digitando. Você precisa acreditar mais em Deus. Pois eu também tive câncer e Deus me curou sem tratamento algum. Acredite você também e não seja incrédula. Se você ouve isso aqui e diz assim, é isso aí, pastor, é isso aí, pastor, é isso aí, pastor. Pronto, só falta o rabo e o chifre. Porque, sinceramente, irmão, o diabo não precisa de sócio. Porque eu não vejo nesse comentário compaixão, amor cristão, evangelho. Se você tem fé para conquistar as coisas em nome de Jesus, glória a Deus pela sua fé. Mas essa sua fé não lhe dá o direito de diminuir, de menosprezar quem está enfrentando um problema. E se você não tiver nada de bom para falar ou digitar, em nome de Jesus Cristo, pronto. Que igreja linda! Fica quieto. Esse não é um comentário que vai agregar, que vai fazer você acreditar mais, crescer em fé e conhecimento. Esses são comentários que fazem a gente pensar como o fariseu da parábola. No alto da minha religiosidade e santidade, eu me acho melhor do que você. Isso é um problema denunciado por Jesus. Como se não bastasse. Quando estávamos fora do país, a Camila enfrentou uma batalha com um câncer na tireoide. E aí fizemos biópsia, maligno. E ela foi submetida a uma cirurgia. Muitos de nós aqui enfrentaram situações até mais difíceis e venceram. Você pode dizer amém? Ela vai lembrar que ela entrou no carro feliz da vida, porque afinal de contas, depois da cirurgia, fez todo o procedimento médico para checar como é que estava, ficou alguma coisa, tinha que passar, venceu, acabou, não acabou, porque é sempre muito angustiante. E ela recebe então um diagnóstico, olha, você está livre, você está sarada. Nenhum procedimento mais agora precisa ser adotado, a não ser que você continuar direitinho vindo para ver se está tudo ok e tal. E ela ficou muito feliz, então ela entrou no carro, fechou a porta e ela fez não sei se é uma live, gravou um post, um vídeo, agradecendo as orações na internet. Eita internet! Eita internet! E dizendo, eu queria agradecer, porque tanta gente se solidarizou. Isso aí. E orou, e participou, e abraçou a causa, e clamou com a gente, e gente ligando, e a gente sente o carinho, o amor das pessoas. Isso é compaixão, isso é Bíblia, isso é igreja, mesmo fora das paredes, né? Mesmo independente de placa. Isso é evangelho, eu me importo, eu ligo, eu estou aqui. Ainda que às vezes a gente não tenha muito o que fazer, mas eu estou aqui, tá? Se você precisar, você pode contar comigo. E ela feliz, recebendo vários comentários, e é claro que o segundo é o que foi enviado para ela. O segundo aqui de baixo foi o que foi enviado para ela. Vou ler para os irmãos. A irmã deve voltar a crer em Deus e usar a sua fé no nome de Jesus. Assim nem precisaria passar pela cirurgia. Que cristianismo lindo. É porque eu também, eu criei, Deus me livrou. Que bonito. O que você quer? Um troféu, uma medalha? Parabéns pela sua fé. Mas isso não lhe dá, novamente, repito, o direito de acabar com a minha. É suposto que, se você acredita mais do que eu, e tem uma fé maior do que a minha, você deveria estar mais perto de Deus, como você acha estar, deveria ser mais humilde, deveria me entender mais, deveria me amar mais.
deveria ser mais tolerante com os fracos na fé, Romanos 14. Aqueles que não têm fé para comer carne, depois vocês dão uma olhada no texto. Bom, porque eu acredito que quem afirma estar mais próximo de Deus deve se comportar de forma mais parecida com Jesus Cristo. Concordam comigo, meus irmãos? Então, muito bem, voltando para a parábola, pode colocar o próximo. Nosso alvo de hoje. Deixa eu conceituar compaixão, que eu pulei, e eu acho que é interessante, porque o que eu estou falando com vocês tem tudo a ver com compaixão. Vamos ler juntos? Vamos lá? Compaixão é a capacidade de compreender o estado emocional de outra pessoa, muitas vezes confundida com empatia. Tem gente que confunde compaixão com empatia. Tem a antipatia, não vou com a cara, tem a empatia, fui com a cara, né? Deu liga, mas não confunda a compaixão com a empatia, mesmo parecendo em alguns pontos. A compaixão tem um elemento adicional de ter o desejo de aliviar ou reduzir o sofrimento do outro. Aí, querido, entre parênteses, vem comigo, vamos lá, igreja. Ou seja, eu me importo e faço alguma coisa a respeito. Então não fica só na empatia onde, puxa, tadinho, né? Tadinho. Não, a compaixão vai além. Puxa, eu sinto. O que eu posso fazer para aliviar a sua dor? Para trazer uma alegria para você. Para melhorar o seu momento. Compaixão. Você folhear o Novo Testamento, você não vai ter dificuldade de encontrar textos assim. E Jesus, movido de íntima compaixão, curou. Íntima compaixão, libertou. Íntima compaixão, tocou. Íntima compaixão, falou. Porque Jesus agia mergulhado em profunda compaixão. Ele se colocava no lugar do outro. Glória a Deus por Jesus Cristo. Amém? Agora sim, nosso alvo de hoje, eu separei aqui, meus irmãos, e em nome de Jesus vai dar tempo, vai ser bem pontual, né? Eu separei aqui 4 coisinhas para a gente poder trabalhar aqui nessa manhã. Primeiro, nós vamos dar uma olhada para ver o endereço da parábola. E quando eu digo o endereço da parábola é para quem Jesus disse isso, por que Jesus disse isso, o que é que ele quer dizer com isso, porque isso faz toda a diferença, né? A gente precisa entender o contexto. Depois a gente vai dar uma olhada nos personagens. A gente já deu uma olhada por cima, mas a gente vai verificar aqui os personagens, tanto o fariseu como o publicano. Nós vamos finalmente estudar, ou pelo menos dar uma melhorada aqui, uma apertadinha na oração do fariseu. E nós vamos também dar uma olhada melhor aqui na oração do publicano e a gente vai para casa, glória a Deus por isso, amém? Então vamos lá, o endereço da parábola, pode colocar o próximo, é o seguinte, Lucas 18:9, o texto começa com essa afirmação. Em seguida, Jesus contou a seguinte parábola. Para quem? Àqueles que confiavam em sua própria justiça. E aí, para não ter dúvida, desprezavam os demais, porque se achavam mais justos do que os outros. Então Jesus está contando essa parábola com um endereço claro, certo. O público-alvo e o coração que Jesus quer atingir é o coração do religioso cauterizado, que acha que porque ele segue direitinho as regras estabelecidas, ele pode se justificar. O que, já digo de antemão, é impossível. É como se, porque eu ando direitinho, eu dissesse para Deus, Deus, por mim, o Senhor não precisava nem ter mandado Jesus, porque eu vou falar para o Senhor, aqui eu ando direitinho, eu faço o negócio, eu me salvo.
e ninguém se salva. Por isso precisamos de um Salvador. E o nome dele? Jesus. Romanos 3:23 vai dizer: todos pecaram, separados, destituídos estamos da glória de Deus. Nós precisamos de um Salvador. Precisamos nos arrepender. Toda justiça humana, a Bíblia diz, não passa de trapo de imundície. Pensa na sua melhor versão. Ela não presta. Agora para vocês. Vocês vão ficar com ciúme de mim. Pensa na sua melhor versão. Pastor, que eu estou no meu melhor momento. Eu estou assim no nível de... andando assim, sabe, na régua. Não presta. Não serve para Deus. Sua melhor versão não basta para te salvar. Por isso nós precisamos de Cristo. Mas o fariseu acha que dá. Vocês estão entendendo? Ele acha que dá. Então Jesus vem e aponta o canhão para o grupo. E eu espero que ele nos alcance aqui nessa manhã. O grupo que confia na própria justiça. Naquilo que eles mesmos não, na minha conduta, é assim. E eu não estou dizendo, obviamente, isso é perigoso, porque tem gente que pode ouvir isso e dizer, é por isso, pastor, que eu não estou nem aí, eu faço qualquer coisa. Não, a mensagem não é essa. A mensagem é: minha confiança não está em mim mesmo. Maldito o homem que confia no homem. E por favor, esse texto não é maldito alguém que confia em outro homem. É maldito o homem que confia na própria carne, em você mesmo. Sua confiança, Provérbios 3, não pode estar estribada. Estribo é aquele lugar da cela que você põe o pé. Você não pode estar apoiado em você mesmo. Porque nós... eu comecei e vou terminar. Não prestamos. Nós precisamos de ajuda. A gente tem uma configuração torta de fábrica. O pecado nos contaminou. Nós precisamos de ajuda. Precisamos da graça de Deus e o perdão do Senhor. Quem entende isso, diga amém. Muito bem. Dito isso, os personagens da parábola são os seguintes. Já vimos o endereço. O primeiro personagem é o fariseu. O fariseu é o santarrão aqui da história. Agora, cuidado. Porque quando a gente fala fariseu hoje, graças ao Novo Testamento, principalmente os embates que Jesus teve com os fariseus, a gente já tem uma ideia de farisaísmo. Por exemplo, se alguém vira para você e diz assim: e aí, fariseu? Você fica feliz? Por quê? Porque hoje não é elogio mais. Mas olha para mim, era na época. Fariseu era o ápice, o exemplo do que é andar correto, do que é ser de Deus e guardar a lei, do que é andar na linha. Então quem eram os fariseus? Era um grupo religioso e também político judaico que enfatizava a obediência rigorosa à lei mosaica, à lei de Moisés. As tradições orais, principalmente, eles eram influentes entre o povo por sua devoção à lei e às práticas religiosas, embora o Novo Testamento frequentemente os retrate em conflito com Jesus devido ao seu legalismo e hipocrisia. Hoje, quando você diz, ô fariseu, você está chamando a pessoa de hipócrita, duas caras, uma pessoa fingida, porque Jesus pintou os fariseus assim. De fato, eles por fora eram metódicos, mas a essência, o coração, a intenção, a motivação das palavras era podre. Por isso que Jesus chamava eles de sepulcro caiado. O que é um túmulo? Tem uns lindos, jazido, uma casa, azulejo, bonito, você olha por fora, mas, por dentro, podre. Então essa era a denúncia de Jesus em relação aos fariseus. Não necessariamente o que eles faziam, mas
a motivação por detrás do coração deles. Tanto é que Jesus chega a dizer, olha, tá aí os fariseus, tá? Sentado na cadeira de Moisés. Vocês devem fazer tudo o que eles mandam. Só cuidado, tá? Para que você não imite eles, porque eles mandam vocês fazerem as coisas, mas eles mesmos não fazem nada. Só joga peso na costa de vocês. Eles não praticam o que ensinam. Isso é hipocrisia. Do outro lado da balança tem o outro personagem, que é o cobrador de impostos, que a versão Ark chama de o publicano, que é o pecador. O publicano aqui é o cobrador de impostos, pecador. E aí vale a pena a gente lembrar que os publicanos, eles eram cobradores de impostos, eles eram judeus a princípio, mas eles trabalhavam para o Império Romano. Vocês sabem que Israel na época estava debaixo do Império Romano e oprimidos, entre aspas, por esse império, dominados por esse império. E é interessante porque se pegava um próprio judeu e colocava ele para recolher os impostos para Roma. Então este cobrador de impostos judeus, e Mateus, discípulo, era um deles, ele era muito odiado, porque ele era tido como traíra. Conhece o traíra? Aquele disse assim, cara, do nosso povo, você enfiando a faca em nós. E ainda era muito comum eles cobrarem a mais. Ela vai para Roma, mas já aproveita aí. E a gente que está aqui no Brasil sabe um pouco do como que as coisas funcionam. Então eles eram realmente mal vistos e eles eram tidos como pecadores. E aí finalmente vamos para as duas orações. A primeira oração, meu irmão, é a oração do fariseu. Vem comigo. O fariseu em pé fazia essa oração. Eu te agradeço, Deus, porque eu não sou como as demais pessoas, desonestas, pecadoras e adúlteras. E com certeza, eu não sou como esse cobrador ou aquele cobrador de impostos. Eu não sou. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo que eu ganho. Aqui tem um detalhe que eu queria te chamar a atenção. Eu acredito que o que ele está falando é verdade. Eu acredito que ele jejua mesmo. Eu até acredito que ele dava dízimo mesmo. Eu até acredito mesmo que ele realmente andava na linha. Agora, é esse o problema da oração dele? Não. O problema dessa oração é que o fato dele se comportar desse jeito fazia com que ele se achasse melhor do que os demais. E é para esse lugar que eu gostaria de levar você, sabe? Ou tirar você desse lugar da religiosidade que nos faz pensar que nós somos melhores do que os outros e trazer você para aquilo que é saudável, religiosamente falando, aquilo que é equilibrado, aquilo que me faz me aproximar de Deus e sim, cumprir o que eu preciso cumprir, andar direito, me esforçar para ser um exemplo na sociedade e na comunidade que eu frequento, mas entendendo eu que eu preciso de graça todos os dias, que é o Senhor que me sustenta, que é Ele que me guarda, que é Ele que me mantém de pé, mantém a mim e a você também. Você pode dizer amém por isso? Mantém a mim e a você também. Que Deus nos mantenha com os pés no chão. Nós somos dependentes do Senhor todos os dias. Eu me lembro, queridos, que quando nós enfrentamos Covid, eu estava em Cuiabá. E eu peguei com força. Eu peguei com força e a Camila pegou também. Ou ela pegou mais leve, ou as mulheres têm um negócio diferente da gente. Então eu prefiro crer que ela pegou um vírusinho. Eu sei que ela me ajudou demais. E eu fiquei muito ruim. E durante essa batalha que muitos de nós enfrentamos, nós temos pessoas na igreja que perderam entes queridos, nós temos pastores que partiram.
E aí quando eu olho para estes tipos de comentários, o meu coração como pastor, ele fica assim, no mínimo muito entristecido, porque um evangelho que faz com que eu olhe para você e diga, nossa, você não crê nisso não? Você precisa melhorar. E aí você traduz o nhanhanhã como você quiser. Sabe esse evangelho que te diminui em nome da minha santidade? Eu não vejo isso em Jesus Cristo. Pelo contrário, eu olho para o Salmo 91 e naquela época, esse versículo do Salmo 91 entrou no meu coração como uma flecha diferente. O versículo diz assim, 1000 cairão do meu lado, 10.000 à direita, e você não será atingido. Está aí, ó, Salmo 91, 7. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não vai ser atingido. Como é que normalmente a gente lê isso? Mergulhado. Se você estiver bem mergulhado na religião mesmo, você lê assim, eu não vou ser atingido. E você esquece que o mesmo versículo diz que tem 1000 do teu lado caindo, e 10.000 do outro lado caindo. A ideia do religioso é, aleluia, matou, matou, mas eu estou vivo. Essa é a ideia do religioso, do fariseu. O camarada que tem um encontro com o Senhor de verdade, entende o que é o evangelho e diz, meu Deus, obrigado, o Senhor tem me guardado, mas eu também gostaria de orar por aqueles que estão sendo atingidos. Meu Deus, existem famílias que estão sentindo, como é que eu posso tripudiar, sapatear, sambar em cima da lágrima e da dor dos outros? Mas que raio de cristianismo é esse? E é nesse lugar que o fariseu está. E é desse lugar que eu quero te tirar em nome de Jesus. Nesse lugar nós não vamos ficar. Amém? O outro personagem, a outra oração, finalmente, é a oração do publicano, do pecador. Eu queria convidar você a fazer ela comigo hoje. É uma oração simples, mas honesta, sincera, poderosa. E foi a oração que foi ouvida. Foi a oração que foi respondida. E a oração foi essa. Mas o cobrador de impostos ficou à distância e não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Ele não tinha coragem nem de levantar os olhos. Então ele ficava assim com a cabeça baixa. Em vez de erguer os olhos, ele batia no peito, irmãos. E ele dizia, Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Tem misericórdia da minha vida, porque eu sou um pecador. Você pode dizer amém? E é verdade. A outra oração, ele também estava falando a verdade. Não, eu faço. Mas essa oração também, Senhor, eu sou pecador. Senhor, tem misericórdia da minha vida. Senhor, eu sou falho. Senhor, eu preciso de ajuda. Senhor, eu preciso de misericórdia. Senhor, eu preciso que o Senhor me sustente. Senhor, eu preciso do teu perdão. Essa é a oração do humilde, daquele que entende que carece e necessita da ajuda divina. Finalmente, meus irmãos, eu quero concluir lendo com vocês Filipenses 2, e vou ler aqui na NVT, porque para mim é o resumo de tudo que nós estamos conversando hoje aqui. Filipenses 2, a partir do verso 3, na Nova Versão Transformadora, diz assim, escute esse texto, porque a nossa maior referência é Jesus, e nós vamos orar. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Você já tentou? Você sabe o que às vezes é assim, você está assim orando e tal, aí sei lá, chega alguém importante, ou está desatento e chega alguém importante, ou chegou alguém, sei lá, e você muda o comportamento, sei lá, para impressionar alguém, ou libera uma frase de efeito que é para o fulano ver. Sejam humildes, considerem os outros mais importantes que vocês. Pastor, está na Bíblia isso aí? Está na Bíblia. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus.
Opa, que atitude é essa? Que atitude que Jesus demonstrou? Vamos continuar. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo, de servo, e nasceu como ser humano. Gente, se tem alguém que podia chegar chegando de salto, o que é? É Cristo. E se Cristo fez isso, e o texto está dizendo, tenham a mesma atitude de Cristo. Que menos, viu? Menos. Esvaziou a si mesmo. Assumiu a posição de escravo, nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se. É verdade que ele também foi humilhado. Mas o que nos exalta não é ser humilhado, é se humilhar. Então humilhou-se e foi obediente até a morte de cruz. Bom, aquele que a si mesmo humilha, como é que é? Deus. Próximo então, vamos ler o próximo e a gente vai orar. Vamos ler juntos? Por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Vamos aplaudir o Senhor, aleluia. Mesmo sentimento, a mesma atitude. Glória a Deus.